aspecto importante, né, ele também se atém a uma questão de participação, uma questão de evolução, digamos assim, de participação, né, que está nas nossas responsabilidades. E a EBC tem essa responsabilidade, né, essa questão da participação, ela é importante. Isso que a gente vivencia hoje, das manifestações, enfim, dessa ebulição do povo indo às ruas, talvez seja, né, o povo já dando resposta a essa ditadura que a gente vivencia hoje, né? A gente vivencia hoje uma ditadura que ela não é mais militar, né, que ela não é mais do aspecto da repressão por meio da força, da morte, mas ela é cognitiva, onde prende as pessoas, onde esse exercício da participação, desde a família, no caso da criança e adolescente, do público infanto-juvenil, até a escola, ele é presente constantemente. Então, discutir uma política, né, não uma programação de comunicação que viabilize essa participação, né, porque se a gente considerar o tempo que a criança e adolescente passa na escola e o tempo que ele passa diante dos veículos de comunicação, né, essa responsabilidade nossa de se estender ao processo de educação e ao processo de dizer para essa pessoa, né, de construir com esse público que ele é um sujeito de direito, né, não só um sujeito que vai ser um telespectador, então um sujeito que ele é mero receptor de uma programação que a gente está pensando, né? E essa programação, como bem disse a companheira Suzane, né, não só no aspecto do entretenimento, né? Eu até pensando aqui, eu tenho 2 filhas também, uma de 3, outra de 7 anos. Às vezes, quando elas chegam da escola, depois de almoçar, o primeiro lugar que elas vão para a televisão ou para ver algum desenho, tá, né? Então, esse caráter interativo de não também deve ser apropriado por nós, né? Então, pessoal, essa questão da participação infanto-juvenil lá no Brasil, ela, ao mesmo tempo que é recente, mas também tem algumas experiências muito produtivas e muito também como laboratório para a gente se apropriar também de alguns aspectos, né? Porque essa programação, então essa política de comunicação, não necessariamente precisa ser um espaço com a presença do adolescente, com a presença do jovem, né? Mas precisa ser um espaço que proporcione a esse público que a gente está se desafiando a discutir, né, a construção do conhecimento, a construção do saber. Então, se a gente considerar, por exemplo, que durante a conferência de comunicação, durante a conferência de juventude, durante a conferência de comunicação e durante a conferência Infanto-Juvenil para o Meio Ambiente, esse público que a gente está trabalhando agora aqui, o adolescente, o jovem, eles foram protagonistas da construção do conhecimento, né? E mais, durante a conferência Infanto-Juvenil, que é um marco, é uma referência que eu tenho na construção da informação, ela possibilitou, né, fazer isso que a gente está discutindo agora aqui, esse desafio que a gente tem agora aqui, de regionalizar uma pauta, então de particularizar uma determinada informação. E essa política de comunicação voltada para esse público, a gente tem, né, diversos desafios, né? Um deles é a competição, né? A gente vive hoje numa competição com uma programação que ela é uma programação, né, dos veículos privados, da TV aberta, que ela é desleal. Então, essa programação acaba, inclusive, em determinados momentos, sendo desserviço para essa construção do conhecimento, para essa valorização do sujeito enquanto sujeito de direito, né? Mas a gente não vai discutir agora, mas é um ponto que a gente precisa também se ater, porque a gente não está discutindo uma programação que ela vai ser, né, totalmente, amplamente aceita e acessada pela sociedade. A gente vive hoje num processo de disputa, e esse processo de disputa também precisa ser considerado por esse conselho e por essa empresa. Então, quais são os mecanismos que a gente tem? Não adianta a gente formular uma política de comunicação para esse público, né, uma programação que não seja comprada, se a gente não conseguir também criar mecanismos de disseminação dessa estratégia adquirida. Porque, do contrário, a gente vai continuar produzindo uma determinada programação ou política para um público setorizado e restrito. Então, a gente precisa pensar um pouquinho nisso, né? Eu acho que também essa programação, essa política, né, só reforçando, precisa considerar também esses aspectos regionais, né? Se a gente considerar o Brasil na sua, né, amplitude geográfica, esses aspectos culturais eles são fundamentais para que haja uma aceitação, uma apropriação, né? Então, não dá também para a gente criar uma política ou então uma ação para esse público que seja pensada a partir de um único horizonte, a partir de uma única formato de fazer a comunicação, mas considerar, inclusive, além dos aspectos culturais de participação,
também quais são as problemáticas de diferentes regiões. Né? Se a gente considerar, por exemplo, lá no norte, lá da onde eu venho, né, lá de Belém, lá do Pará, então aquela região vive hoje um conflito, muito, não só hoje, né, mas que se acentua mais ainda com a questão de Belo Monte. Né? Então, aquela região, esse público infanto-juvenil, os seus direitos básicos, né, a gente está discutindo a questão da comunicação, os direitos básicos eles estão sendo violados. Então, como é que também considera nessa política de comunicação essas questões, né, de pensar de forma mais regionalizada, mais particularizada, dentro das regiões também, quais são as particularidades. Então, é importante refletir um pouco sobre isso. Né? Eu acho que também a gente falou aqui, nesse aspecto da política, uma produção independente. Então, hoje, se a gente considerar essa questão da participação, hoje, os veículos de comunicação tradicionais repassam a esse público infanto, para o adolescente, para o jovem, a responsabilidade de tudo o que acontece de ruim no país, né, os crimes, enfim, a questão da violência. Então, mas se a gente for considerar, né, fazer uma pesquisa empírica básica nessas regiões, ou então nesses bairros de determinadas capitais, sair com um papelzinho e uma caneta na mão, entrar num determinado bairro que é dito pelos veículos de comunicação que é perigoso, e fazer uma pesquisa rápida, né, das ações positivas que esse público anda fazendo, das ações negativas. Então, se a gente fizer isso, a gente vai perceber que as ações positivas elas são infinitamente maior do que as negativas. Então, por que mesmo sendo infinitamente maior, os veículos de comunicação elas também não conseguem trazer isso? Então, enfim, é importante também discutir um pouco por que isso acontece. E aí, nesse sentido, fortalecer, eu acho que a gente precisa também ter um mapeamento dessas produções independentes, dessas ações positivas que andam rolando pelo Brasil afora, porque isso também pode servir para a gente, para esse conselho aqui, como base. Né? Essa reunião aqui ela é importante porque vai ouvir, né, algumas experiências, mas acho que a gente precisa se aprofundar um pouquinho mais nessas experiências. Se a gente se dedicar um pouco nessa construção da linha de base do que o público infanto-juvenil, do que a adolescência já vem produzindo no Brasil, a gente vai ter um material rico, né, com dinâmica, com metodologia, com programação, enfim, com uma série de aspectos que vai facilitar com que o nosso entendimento em relação a esse tema. Uma outra questão também importante para a gente refletir nessa política de comunicação, como bem disse aqui a companheira que me antecedeu, a gente precisa pensar numa programação, também numa política para esse público, que dialogue também com as pessoas, com os sujeitos que diretamente trabalham com o público infanto-juvenil. Né? Então, se a gente pensar também nessa perspectiva que não necessariamente uma programação ou uma política precisa ter a presença, né? Porque essa presença, às vezes, ela é feita muito para responder alguns questionamentos, que, olha, essa programação não tem... e aí a gente acaba trazendo, né, o sujeito da criança e adolescente para a roda mais como um enfeite. Então, acho que uma preocupação também nesse encaminhamento de pensar num conselhinho, né, num conselho curador, então, integra aqui, é que a gente está um pouco viciado nessas formas de participação, né? A gente, que eu digo, adulto. Né? Então, se a gente, né, traz para esse espaço aqui o adolescente e o jovem, talvez, né, corra-se o risco de a gente engessar esse público. Então, é preciso também pensar um pouco nessa dinâmica. Né? Durante a Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente, a gente se desafiou, né, a Viração e a Rena Joque, a fazer algo diferente. E que algo diferente era isso? Tratar a Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente, né, dar visibilidade a partir do olhar da criança e do adolescente. Então, em todos os estados, onde a gente, junto com a Ciranda também, onde a gente ficou responsável de construir essa dinâmica, essa metodologia, sempre tinha um grupo, que esse grupo ele, né, ia construir a informação a partir daquilo que ele estava vendo. Né? Então, eu acho que isso também é importante refletir para esse momento aqui, porque se a gente... E aconteceu assim, só para ilustrar isso que eu falei em relação a essa preocupação de montar esse conselho, né, para balizar as nossas ações. Um dos estados que eu acompanhei a conferência, a gente teve um momento da Conferência da Criança e do Adolescente, né, onde a turma lá montou a proposição e tal. Isso eram 3 dias de conferência, no primeiro dia foi só dedicado a esse público. Né? E no final do primeiro dia onde a turma reuniu e montou toda a programação, enfim, todas as propostas, no final do primeiro dia, né,
a turma que se considerava lá da conferência maior e tal, foi votar o regimento. E aí, né, a turma começou, mas como é que a gente é parte integrante dessa conferência, discute, elabora a proposta junto, e a gente reúne antes, e ao final do que a gente terminou de conversar e terminou de construir, vocês vão pensar no regimento. Então, isso tem alguma coisa errada. Então, eu acho que essa também é uma questão que a gente precisa se ater, né, bem... para que a gente não cometa esses mesmos erros, né? Então, eu acho que essa questão desse conselho aqui, a gente precisa pensar nesses aspectos, mas também precisa pensar em como dialogar também com outros veículos de comunicação, né? E aí, esses outros veículos de comunicação que eu digo, não necessariamente os veículos de comunicação abertos, mas esses veículos que produzem comunicação, que produzem informação, né? A gente está, agora há pouco eu vi o Enderson aqui, cadê o companheiro Enderson, né, lá da Bahia, lá do Mídia Periférica, e outras experiências pelo Brasil afora também, que tem um conjunto de produções. Então, eu acho que também seria o caso da gente dialogar com essas produções, para que essas produções pudessem também ser veiculadas nessa programação nossa, né? Eu acho que isso também seria, além de valorizar essa produção, também seria um espaço para a gente se apropriar dessas nossas dinâmicas, dessas novas dinâmicas, né? Hoje, no Brasil, a gente vive, né, um novo modelo de participação. Então, esses novos modelos de participação, esses novos modelos de organização, esses novos discursos, se a gente também não se apropriar desses novos discursos, a gente corre o risco de pensar um novo com base no velho. Então, esse novo que a gente acha que é novo, essa nova dinâmica, essa metodologia que a gente pensa que é atual, que vai responder, a gente vai na contramão daquilo que os grupos estão pensando, naquilo que os grupos estão fazendo. Então, considerar, né, e trazer para perto, e trazer para esse espaço aqui do Conselho, trazer para o IBC essas produções, trazer esses grupos que dialogam, que produzem informação, eu acho que isso também precisa ser uma diretriz dessa política de comunicação que a gente está pensando, né? Então, tanto a Viração quanto a Renajoc, essa questão da comunicação, ela não é somente, né, e isso precisa também ser discutido com a gente, ela não é somente um instrumento de comunicação, a gente não vai pensar somente a comunicação, mas essa dinâmica agora que a Lilian falou de educomunicação, e isso que a gente também está se apropriando, está discutindo aqui também, precisa também ser uma diretriz dessa política de comunicação. Então, não é só transmitir informação e também não é só produzir informação, mas essa questão da educomunicação, ela é um processo de libertação, né? Ela é um processo onde a gente vai construir uma dinâmica, vai construir uma ação com esse público que vai permitir não somente dialogar, como eu falei agora, né, essa questão da comunicação em si, mas da política, né, porque a comunicação ela passa a ser um instrumento, e esse instrumento também precisa ser uma base de compreensão de nós que estamos aqui, não é? Ela não é instrumento, não, desculpa, ela não é só um instrumento de comunicação, mas ela é uma metodologia de comunicação, né, e essa metodologia precisa ser entendida, precisa ser estudada, precisa ser tratada como tal. Então, só para também ilustrar isso que eu falo do instrumento de comunicação e metodologia de comunicação, teve, né, quando eu trabalhava na Unipop, que é uma ONG lá do Pará, lá de Belém, a gente foi dar oficina na Ilha do Marajó, acho que todo mundo aqui já ouviu falar, né? Então, em uma das cidadezinhas pequenas lá da Ilha do Marajó, onde provavelmente não devia ter mais de 1.500 habitantes e 4 horas de barco, né, sem energia elétrica. Então, quando eu cheguei lá, na minha infinita inteligência, né, porque educador, tá, jornalista, o que foi que eu percebi, né, assim, o que foi que a minha análise, né, de pessoa, né, inteligente fez lá bem rapidinho, né? Então, era um lugar que não tinha energia, que a escola mais próximo era 2 horas de barco pequeno, o hospital era só em Belém a 4 horas, né, então não tinha água encanada. E aí, o que eu fui fazer lá? A gente foi dar uma oficina de fanzine, e essa oficina a gente ia trabalhar os métodos de produção do fanzine e também quais eram as demandas daquela comunidade, né? Então, o que foi que eu pensei? Bom, provavelmente a comunidade vai colocar essas coisas que eu estou percebendo, né? Então, no último dia lá da oficina, a turma ficou sozinha e né, na hora da turma apresentar o informativo que tinham construído, a preocupação principal dessa localidade com essas características era com segurança pública. E aí a gente fica pensando, né, bom, mas
Aonde eu dormi, né, a gente dormiu tudo aberto. Como uma comunidade dessa, com menos de 1.500 habitantes, vai se preocupar com segurança pública? Né? Isso não é um debate. Né? Então, tem outras coisas mais importantes. A turma foi justificar, falou, a principal renda daqui, a principal movimentação dessa localidade é com a pesca. Então, quando as famílias saem para pescar, são atacadas por piratas. Então, o que essa historinha mostra para a gente? Né? Que essa questão da comunicação, que esse conselho, né, que o trabalho que a Ande, que a Viração, que a Renajoc faz, ela é muito mais no sentido do que informar, mas é no sentido também de construir essas, né, trazer também para essa rodada quais são essas demandas, quais são de fato essas necessidades. Então, o que de fato a juventude, o que de fato a criança e adolescente ela está discutindo, porque do contrário, se a gente não faz esse exercício e se a gente não compreende, né, isso que a gente tem aqui, né, se essa empresa, se esse conselho, se essas organizações não compreenderem que é muito mais do que um instrumento, é uma metodologia, a gente vai novamente, né, a gente vai continuar fazendo reuniões, a gente vai continuar pensando numa programação interativa, inclusiva, mas sem considerar a comunicação enquanto espaço de construção de significado, de direitos e de aproximação também. Né? Então, como diz a Linha, né, não dá para conversar nesse momento sem falar dessa história toda que anda das mobilizações. Então, essas mobilizações também, além de representar, né, o poder que as redes sociais têm, também representa essa necessidade de participação. Então, os veículos de comunicação, eles precisam ser esse espaço de participação, eles precisam ser esse espaço, né, esse espaço de construção de conhecimento a partir do sujeito, a partir, né, do ator, a partir das suas particularidades. E aí é um desafio, né, que a gente tem, porque se a gente for pensar em regionalização, não dá para pensar nas particularidades apenas das regiões, porque até mesmo dentro de uma região tem especificidades que a gente precisa se discutir, dentro das regiões, dos estados. Bom, é um desafio que a gente tem muito grande. Então, essa política precisa considerar isso. Né? Então, eu acho que é um bate-papo que a gente precisa ter hoje, né? Trazer novos atores, novas manifestações de participação no campo da comunicação, no campo do direito, para que a gente possa também construir uma política baseada no mais próximo do real e do ideal que a gente tem para a participação. Obrigado. Obrigada, Alex. Alex também nos trouxe uma série de desafios, né? E principalmente ligado a essa questão da construção de um espaço que leve em consideração essas particularidades e diferenças com relação às demandas e os problemas da população. Nós temos agora, nessa etapa, a participação do Eduardo, que terá também 15 a 20 minutos para a sua apresentação. Por favor, Eduardo. Obrigado. Bom dia a todos. Eu anotei um monte de coisa aqui, mas o maldito apagou. Deixa eu tentar aqui, ver se eu reabro ele aqui, ou se nós vamos só na memória mesmo. Está me deixando na mão aqui o equipamento eletrônico. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, é uma satisfação para nós receber, mais uma vez, por iniciativa do Conselho Curador, a sociedade conversando conosco, não só por intermédio do próprio Conselho, que já são os representantes da sociedade, mas também por convite do Conselho, que mais pessoas que têm relação com aquilo que a gente faz, nas diversas áreas da nossa atuação, que venham conversar diretamente conosco, apresentar as suas preocupações, as suas inquietações, as suas soluções para aquilo que para nós é o meio do nosso trabalho, que é fazer comunicação e exibir comunicação que é feita por outros entes parceiros da EBC de uma ou de outra forma. Mas eu havia assinalado aqui que algumas das coisas que eu vou levantar. Primeiro delas, que a discussão vem para nós, da direção executiva, especialmente das áreas ligadas à elaboração, organização e exibição do conteúdo, num momento muito oportuno, porque
é a hora de montar o ano que vem. Né? E a gente vem, nos 2 últimos anos, tentando adiantar este ano que vem o quanto mais e o quanto com mais da participação da sociedade por intermédio do Conselho Curador. Há 2 anos que nós estamos à frente dessa tarefa, né, por 2 exercícios já, e nesse ano a gente vai conseguir fazer isso com muito mais antecedência, não só com a participação do Conselho Curador e da sociedade no trazer ideias, como também no debatê-los antes de colocá-las em prática, seja na feitura dos programas ou então na aquisição desses conteúdos, e aqui eu estou falando, não é especificamente da parte prática das coisas que fazemos, né? No tema, vou pegar um ponto que foi tratado, acredito que no mínimo transversalmente pelos 3, não é, que é se fazer representar, não é, aparecer não só nos programas, mas como nas ideias que vão por trás dos programas. Essa é uma preocupação de todos nós. Não é? Eu acho que eu vou falar aqui por todos os que trabalham com conteúdo na IBC. Todos nós também achamos que a gente exibe menos do que o necessário conteúdo brasileiro especificamente feito para atingir ou para tratar de assuntos de interesse das faixas de idade infantil, infanto-juvenil, adolescente, enfim, o pré-adulto, que seja. Nós temos um problema de oferta no Brasil desse conteúdo ainda, em termos de quantidade. Nós temos uma questão de financiamento que começa a se, eu não vou dizer solucionar, mas que de uns anos para cá a gente vem sentindo que os mecanismos de financiamento para esse tipo de atividade têm sido maiores, não é? Tanto no nosso âmbito interno, tanto no orçamento da IBC, não é, que não pode ser, nós temos isso muito claro, que ela não pode, o orçamento interno da IBC não é o único mecanismo de financiamento que a gente pode ter para esse ou para nenhuma outra espécie de produção, né, televisiva ou radiofônica ou para a internet que a gente possa ter. A gente tem que contar com outros mecanismos, a política pública tem que favorecer, e a gente trabalha insistentemente com os órgãos que têm isso como função ou como possibilidade para que venha a acontecer, seja o Ministério da Cultura, seja a Ancine. E a gente tem, nos últimos 2 anos, pelo menos, em que eu tenho mais, né, obviamente, contato mais direto com isso, tentado fomentar, não só nesses órgãos, mas nos produtores independentes, naqueles que podem se beneficiar dessas formas de produção, né, desses auxílios à produção, que ali também vai estar um mecanismo importante para que a gente consiga sair do outro lado, que é trazer produto de qualidade para exibir no rádio e na televisão, com ou sobre ou para os jovens, crianças, adolescentes. Seja por mecanismo do fundo do setor audiovisual, né, que a gente teve no ano passado, a seleção de 19 produtos, e o foco que nós demos foi a criança e o adolescente, prioritariamente. São produtos que estão sendo feitos pela produção independente e que vão chegar para nós a partir do final deste ano. Seja nos mecanismos de fomento diretamente do Ministério da Cultura, aqueles que já trouxeram alguns resultados bem interessantes, né, tanto nos DOC quanto nos programas do tipo FIC TV, que nós trataram especificamente da temática do adolescente, e até pouquíssimo tempo a gente estava, né, com eles na grade, eles estão dando uma descansadinha, mas vão voltar, e a gente espera que novas produções também sejam feitas com esse mecanismo. Os nossos próprios fundos, né, o nosso orçamento destinado à produção infantil, infanto-juvenil, e que trata diretamente com esse campo, novas produções também estão sendo realizadas nesse momento, algumas com algum atraso na entrega. A gente vem falando com o Conselho Curador, inclusive, já há algum tempo sobre elas, né? Uma que a gente acha que vai ter uma resposta muito interessante, que se chama Igarapé Mágico, que trata de lendas e contos da Amazônia, né? Que são trazidas para o universo infantil.
produções que a gente viabiliza, agora, nesse momento, estamos já saindo do papel para entrar na produção com as parceiras regionais, que são os produtos que são feitos com esse toque de sotaque que a gente vinha falando aqui. Um deles é o Catalendas, inclusive, que foi feito pela TV Cultura do Pará. Isso são outras produções que não são exatamente voltadas para a criança, mas sim tratam do direito dos adolescentes, e a gente tem que ter muito cuidado com essa abordagem. O Nelson tem insistido muito, e a gente tem também passado isso para as produções de maneira geral, que tratar de direitos humanos não é apenas uma escolha, é obrigação que nós temos por causa da natureza da nossa empresa, por se tratar de empresa pública e que tem que dar vazão às necessidades que a sociedade encontra de se expressar. E direitos humanos, para nós, não vai se resumir a carro de polícia, quem vem à frente ou quem vem atrás. Não é? Direitos humanos, para nós, ele precisa passar por transpor todos os vieses que são possíveis, todas as discussões que podem ser abordadas com essa, eu vou dizer, com esse rótulo, ou com esse conceito, de direitos humanos, e também buscando para todas as idades. Eu tenho dito muito que a gente precisa começar a discussão de direitos humanos com a criança. É com ela que a gente precisa começar a discutir, para não ter que depois discutir lá com um adulto, tentar reformar um raciocínio que já ganhou uma certa forma, uma certa feição, que poderia ter sido influenciado para que ele tivesse outros pontos de vista sendo colocados à disposição dele há muito mais tempo, e eu acho que isso é, sem dúvida nenhuma, uma das nossas funções. Programas como o Aglomerado, por exemplo, que é um programa que a gente tem que é um convênio que nós temos com a CUFA, com a Central Única das Favelas, em que, obviamente, nós vamos tocar música no programa, é uma pegada necessária, mas também, sem dúvida nenhuma, que a gente ali está falando de direitos humanos, está falando de jovens, está falando para jovens, está tratando da temática, até mesmo sem que eles, entre aspas, percebam, por se tratar de algo direcionado. No rádio, nós também temos iniciativa com a CUFA, que é aqui em Brasília, no caso, é na Rádio Nacional de Brasília. E outras iniciativas também voltadas para o público infantil no rádio, na Rádio Maluca, o Espaço Criança, que a gente tem voltado praticamente amanhã, eu não vou dizer inteira, mas boa parte das manhãs de sábado e domingo voltada desde o lúdico até a questão do direito, e colocando a criança não só como foco, mas também como protagonista. E outras iniciativas que a gente tem discutido com outros parceiros, que a gente agora, acho que não vem ao caso nem entrar em detalhes nesse momento, por causa do momento, do instante em que nós estamos conversando, mas estamos abertos a discutir com todas as entidades que queiram nos trazer subsídios nesse setor. E eu reforço aqui, falando da ANDI, porque recentemente ainda nós tivemos essa discussão no âmbito do jornalismo, porque não se trata apenas de termos a intenção, o interesse ou a diretriz. Não é? Eu acho que é preciso qualificar a discussão internamente, é preciso levar esses conceitos que não são discutidos, seja na faculdade de jornalismo que eu fiz, ou nas faculdades de jornalismo que se fazem hoje, o que se faz na faculdade de jornalismo hoje, mas é preciso qualificar o profissional, tanto de produção de televisão e de rádio, quanto aquele que vai falar, o próprio jornalista, para que ele entre em contato com coisas que ele nunca entrou, para que ele entre em contato muitas vezes, ou então, para que ele consiga ver expresso, consiga ver formas de expressar no seu texto, nas suas reportagens, na visão que ele tem do mundo, daquilo que ele conhece, mas na hora que ele entra na redação ele não consegue ver representado. Qualificar essa discussão é qualificar mesmo o jornalista, no caso, é levando para dentro da redação gente para discutir assuntos, gente para apresentar formulações de ideias que ele nunca teve contato, ou que ele teve contato, mas que a prática do dia a dia ela é muito absorvente, então precisa sempre ser reforçado.
E é com a própria ANDI que a gente tem falado isso, com a Unicef a gente tem falado isso, a gente tem uma iniciativa, quando a gente fala da iniciativa da Escola Nacional de Comunicação Pública, que é algo para nós é muito caro e é algo que a gente vem tentando colocar de pé e vem conseguindo nesses 2 anos em que o Nelson tem presidido a empresa levar adiante, não é só para, como se isso fosse só, mas não é apenas para a gente conseguir colocar em campo a discussão do que é a comunicação pública ou trazer os jornalistas que saem da faculdade para ter contato com esse assunto, ou para discutir as melhores maneiras de se criar um novo cenário virtual, mas também para discutir em profundidade e com constância, ofertar de maneira constante esse tipo de qualificação para os nossos jornalistas, para os nossos profissionais ligados à produção de programas, até para trazer para dentro a discussão e a produção independente, também para discutir, falar, olha, vocês querem apresentar programas para a TV Brasil, vocês querem apresentar programas para as rádios da EBC, vocês querem entrar em contato conosco por intermédio, né, fazer circular o seu conteúdo por intermédio dos nossos, eu chamo de hubs, né, os nossos portais e as nossas saídas de internet. Isso para nós é importante. Repara aqui que tipo de coisa que a gente trabalha, né, e como é que você pode fazer para que o círculo encaixe no círculo, né, e que a gente aprenda e descubra novas fórmulas de encaixe para a nossa programação. E, por fim, nessa minha fala, destacar também a importância que nós damos para essa janela aberta que é a internet, não só para exibir, como também para receber. Não só para receber material, que a gente tem lá no jornalismo participativo da EBC, desde o primeiro dia que a TV Brasil está no ar, desde o primeiro dia que a TV Brasil existe, no Outro Olhar, mas também como espaço de discussão. Como que para nós isso é, tanto pelas redes sociais, quanto pelos espaços que a gente tem, eu acho que ainda timidamente aberto, mas com o interesse de abrir cada vez mais, é fazer com que essa porta seja não só uma porta de exibição de conteúdos nossos ou de parceiros, mas também, eu repito, chamo de hub, um lugar para que essas informações se trancem, se cruzem, e que você que está aqui e você que está aqui, e que de outra forma não teriam um contato ou com um conteúdo ou com uma discussão, venham a ter por intermédio dos nossos veículos, aqui notadamente os da internet. Então, eu recebo com muita humildade a lição que a gente tem para receber de quem nos vê. Eu acho que isso não é apenas uma postura inteligente, é uma postura absolutamente necessária. E aqui, onde nós estamos, é parte da nossa função e indelével e indelegável. Somos nós que temos que ter. Se alguém tem que fazer isso, a comunicação, a comunicação social, ela é pública por excelência, mas nós sabemos que os interesses comerciais eles têm tamanho, eles têm influência, sem dúvida nenhuma, nas escolhas que são feitas em muitos dos veículos e dos conteúdos que são levados ao público no geral. Se aqui nós não temos essas amarras, aqui a gente também tem que ter muito claro que é importantíssimo que nós levemos a fundo, essas interações que a gente tem com quem quer trazer para dentro da casa aquilo que considera que é a função dela. Então, é nesse sentido que eu volto a nos colocar à disposição, na Direção-Geral de Produção e Conteúdo, e também na EBC como um todo, acredito que a gente não pode ter outra postura. Muito obrigado. Obrigada, Eduardo, por suas colocações e a apresentação da visão da EBC sobre a questão da política de comunicação para esse grupo, para esse segmento. Nós temos, então, agora, nós vamos abrir a palavra para quem quer se manifestar. Eu peço que as pessoas que queiram se manifestar sobre o tema se inscrevam, eu vou anotando, e depois disso a gente volta aos debatedores para que eles se pronunciem sobre as colocações, dúvidas, proposições que daqui venham a ser colocadas. Por favor. Como é seu nome? Fábio. Mais alguém? Vamos fazer de 3 em 3. Anderson e Ailane. Aiane.
Então, por favor, Fábio, pode falar. Todos. Meu nome é Fábio, eu sou estudante de literatura na Universidade de Brasília, também uma liderança estudantil. Eu sou presidente da Associação de Pós-Graduandos, da UNB, e também um dos vice-presidentes da Associação Nacional de Pós-Graduação. Portanto, militante estudantil da Juventude Brasileira e também atuo um pouco na área cultural. Sou diretor de cultura da Casa Agostinho da Silva e professor já há algum tempo. O que me trouxe aqui, na verdade, quando recebi o convite e soube dessa audiência, eu gostaria, inclusive, de saudar, acho que é uma iniciativa muito importante, na medida em que abre espaço para que a gente possa fortalecer o processo democrático na construção desse país, né? Ainda mais no momento em que a gente vive retrocessos de vários modos, né? Sobretudo aqueles que atacam diretamente os direitos humanos que foram conquistados pós-85. Eu acho que é muito importante, então, que a gente ocupe esses espaços democráticos para que a gente possa fortalecer uma prática que precisa ser sólida no país, perene e constante. Então, acho que é muito importante essa iniciativa. Desde o ano passado, o Brasil vem passando por uma série de mobilizações. Em março desse ano, a gente organizou a Jornada de Lutas da Juventude, várias entidades nacionais de juventude, não só as estudantis. E aqui em Brasília, a gente fez um ato em setembro, no início de abril, e a gente teve, inclusive, uma audiência com a presidente. E, nessa audiência, a gente entregou um documento que tinha 5 eixos, né? Um dos eixos era o debate sobre a comunicação. E aí, acho que já há, então, dentro do movimento estudantil, da juventude brasileira organizada, uma série de questões que, de algum modo, legitimam ou dialogam com aquilo que parece ser o norte das preocupações que a EBC criou, então, nesse espaço para dialogar. Eu acho que, então, é muito importante, acho que esse debate da regionalização, né, de tentar criar uma política que dê conta do Brasil, né, não só dos centros que hegemonicamente vêm conduzindo o processo da comunicação brasileira, sobretudo o Sudeste. Eu acho que é muito importante pensar essa questão da regionalização e, sobretudo, de fazer com que a juventude seja protagonista, né, da atuação em coletivo, em colaboração. Acho que é muito importante as contribuições dos colegas aí. Eu, particularmente, vim trazer uma proposta. Desde 2009, na Universidade de Brasília, eu também sou pesquisador e colaborador da Comissão Anísio Teixeira de Memória, Verdade e Justiça. Então, mesmo antes em que houvesse a presidente estabelecido o decreto-lei em 2011, que estabeleceu as comissões de verdade, a EBC já faz um trabalho de acompanhamento da Comissão Nacional da Verdade, e aí a gente vem, no Movimento Estudantil da Universidade de Brasília, em diálogo com o Movimento Nacional, tentando fazer articulações que nos permita um trabalho de mobilização nacional em torno das questões que tratam as comissões de verdade, não só a nacional, mas as várias setoriais que abriram no movimento sindical, estudantil, universitário e por aí vai. Então, um grupo de ex-estudantes da UNB, sobretudo, que está ligado à Secretaria, com o apoio da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, do Paulo Abrão, no Ministério da Justiça, da Comissão da Verdade da OAB, a gente vem conversando a tentativa de criar um comitê específico, via Comissão Anísio Teixeira de Memória e Verdade da Universidade de Brasília, onde a gente possa criar um trabalho de mobilização pelo país afora, até o ano que vem, onde a gente pudesse tratar, mesmo que parcialmente, dos resultados que chegamos com os trabalhos das comissões de verdade. Então, a tentativa dessa aproximação seria trazer uma sugestão de pauta, onde, quer dizer, já há um grupo relativamente grande de pessoas, ex-estudantes que lutaram contra a ditadura, pessoas que hoje atuam em comitês, que estão nas comissões de verdade, quer dizer, um grupo amplo que tenta pensar de que modo a gente poderia, nesse trabalho, nesse momento específico da história brasileira, de que modo a gente poderia colaborar num trabalho de mobilização popular. Porque a nossa conclusão, que já é fato, é que todas as comissões de verdade mundo afora, que precederam a experiência brasileira, todas elas só conseguiram atingir um avanço no sentido de justiça, inclusive, quando houve envolvimento da opinião pública e da sociedade do país onde aquela comissão estabeleceu. Então, a gente já aprendendo um pouco a experiência que nos precedeu, a gente acha que também é só envolvendo a sociedade brasileira que a gente vai conseguir, de fato, dar passo na direção da justiça.
E então a gente vem ciente e amadurecendo essa ideia, e a gente está tentando criar um projeto, e nos parece que a EBC seria um excelente parceiro, caso isso fosse possível de ser implementado, na medida que a gente teria um canal, por exemplo, para poder tentar criar uma programação para a juventude, né? Porque a nossa ideia é trabalhar, sobretudo, com o ensino universitário e ensino médio, e que a gente pudesse criar alguns produtos numa linguagem que seja palatável, agradável, interessante, sobretudo mobilize os brasileiros para que o ano que vem, quando os relatórios forem encaminhados ao governo e ao judiciário, a gente tenha uma sociedade brasileira mobilizada e ciente e sensível dessa pauta. Então, no final das contas, de modo bastante sintético, seria um pouco essa questão que a gente gostaria de, na verdade, dialogar com a EBC e ver a possibilidade da gente tentar criar uma programação que dê conta dessa pauta, para que a juventude brasileira também possa fazer disso a sua bandeira de luta, né? É isso. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Vamos, agora temos o Anderson. Tem que ver a cor. Bom dia, Isso, bom dia a todos. Sou Anderson Araújo, jovem comunicador, faço parte da Renajoc, também do Vira Jovens da Viração. E sobre o tema proposto hoje aqui pela manhã, a minha indagação, pode ser uma preocupação também, além das produções que vão ser feitas, se é, como o Alex falou, colocar os jovens também como criadores de conteúdo, sugestionadores de conteúdo, mas eu acredito também que esses jovens sejam, para além de criadores de conteúdo somente, ou sugestionadores, mas que eles sejam atores também dessa programação, que eles também possam apresentar programas, possam apresentar algo na programação, como o Eduardo trouxe exemplos como Aglomerado, como a CUFA, e como também tem agora a Estação Periferia, que é a TV, a PRP com a TV Brasil, mas é um segmento voltado à classe periférica, à cultura periférica. Então, você vê ali que os apresentadores, o MVB, o Hot Black, a Cláudia Maciel, que faz a Ação Periferia na rádio. Então, tem uma identidade atrás disso tudo. Porque eu acredito que, quando você coloca um jovem para apresentar um programa voltado para a juventude, você traz a juventude também, porque é uma identidade. E quando você coloca um apresentador que é de uma certa idade mais avançada, que não seja mais ele jovem, eu acho que cria um certo choque. O jovem não entende muito que aquilo seja um programa para ele. Não que seja para ele, mas eu acho que tem que ter uma certa preocupação com essa questão de identidade mesmo, de colocar o jovem ali na frente para falar para outro jovem o que a Viração faz hoje, que são jovens que escrevem a revista. Então, acho que a TV Brasil deveria ter um pouco dessa preocupação também. Obrigada, Anderson. Ariane. Bom dia, meu nome é Rayane, faço parte da TV Jovem de Expressão, da CUFA-DF. Assim, eu vim falar, o Anderson já falou tudo, que é a questão do jovem... Estou um pouco nervosa, gente. Que é a importância do jovem produzir para o jovem, feito pelo jovem e produzido pelo jovem. A nossa TV, desde o roteiro, a gravação, a apresentação é feita pelo jovem. E é importante também buscar o meio de comunicação onde o jovem está usando, que seria o Facebook, esses meios que eles estão mais dentro. Estou um pouco nervosa. Só isso. Obrigada. Pois não. Aquele tio ali, ó. Aquele tio ali de cabelo meio branco, de óculos ali, já vai conversar com eles lá, que o Valtão já vai conversar com a turma aqui do Distrito Federal. Você pode pegar o telefone, já pode dar para o tio aí do lado. Pode começar aí. Já, porque o Walter é o nosso superintendente aqui do Distrito Federal. E já vai dar início ao contato. Ótimo. Ana, você está inscrita. Não, acho que eu não vi, me passou, estava anotando aqui.
Então, deixa eu botar meus óculos. Então, Takashi, você, Inês. Eu vou tentar ser breve, embora tenha um pouco de dificuldade em relação a isso, né? Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer imensamente a participação do palestrante e das palestrantes, né? Também a participação do público aqui. Para nós, da Câmara Infanto-Juvenil, é uma satisfação muito grande estar aprendendo e, olha, anotei bastante aqui, 4 páginas de anotações, aprendemos bastante com vocês. Eu teria bastante coisa para comentar, mas só para ficar numa coisa muito rápida. Eu gosto muito dos filmes do Steven Spielberg, né? E aí eu vi uma entrevista dada por ele, e ele falava o seguinte: o jornalista perguntou para ele de onde é que ele tirava aquela criatividade toda dos filmes dele. Ele falou assim: é muito simples, eu converso bastante com as minhas 2 filhas e elas ficam fazendo pergunta do tipo assim. No caso foi sobre o Parque dos Dinossauros, né? Foi logo depois da descoberta de um ovo de dinossauro pré-histórico que já estava praticamente petrificado. Aí as meninas perguntaram assim: pai, e esse ovo choca, né? Se chocasse, o que aconteceria? Então, a partir desse mote, ele fez todo aquele filme, que foi um sucesso de bilheteria. Então, eu achei muito legal as colocações das palestrantes, né, e também do Alex, nesse sentido, né, principalmente a Lilian, desculpa, no final, citou o exemplo da TV USP, né, o programa que vocês fazem em conjunto com a TV USP. Eu acho que a gente não tem que pensar na programação para jovem. Também os meninos da CUFA também colocaram de uma forma muito legal. A gente não tem que olhar os jovens como os coitadinhos que precisam de um espaço, que eles precisam ser protegidos, né? A gente tem que largar essa visão paternalista, né? E ver o seguinte, que a gente precisa dos jovens para nos orientar nas programações, porque eles têm a ideia, eles sabem o que os jovens precisam, né? Qual é a necessidade dos jovens, né? A gente tem dificuldade de captar isso. Então, eu acho muito legal a participação dos jovens para que nos pautem nessa programação. Essa foi a lição que eu aprendi. Obrigado. Obrigada, Takashi. Inês. Assim como o Takashi, eu também fiz muitas observações aqui, mas eu vou tentar ser breve. Eu acho que os jovens já falaram por eles mesmos, não preciso remeter às questões que eles trouxeram. Eu acho que trouxeram com propriedade, eu acho que é questão de ouvir e ver como passar de elementos conceituais que foram trazidos aqui de uma perspectiva de análise de política de comunicação e traduzir isso em forma de programação. Eu queria apenas, para aqueles que alguns estiveram ontem com a gente no lançamento do livro, queria não deixar passar a oportunidade de registrar aqui que o livro fica com o Antônio Biondi aqui para a disposição de vocês, se quiserem ver um pouco da análise sobre a questão da qualidade na programação infantil da EBC. E destacar, assim, para mim fica muito claro que a emissora já tem a consciência de alguns desafios, como, por exemplo, esse da produção nacional, a questão de ampliar a presença de uma programação infantil mais diversificada, né? A gente ainda pode contar nos dedos uma ou outra programação que sai do eixo sudeste, né? Pensar a questão dos sotaques, a questão, inclusive, de fortalecer uma multiplicidade da política de inclusão também, da gente pensar nas representações das diferentes infâncias do país, que eu acho que, por exemplo, ela aparece muito bem representada no TVPA, mas é um programa e a gente precisa estender essa diversidade, esse acesso às diferentes infâncias, né? Também em outros programas. E, nesse sentido, eu daria destaque à importância da gente, quando for pensar nos licenciamentos também, pensar em protagonismos tanto de negros quanto de índios, e também, que é o mais difícil de a gente encontrar, mas eu acho que é possível que a gente busque também, com pessoas com deficiência, né? Porque a gente viu que esse número ainda é bem reduzido na emissora. E colocar o seguinte, por exemplo, a minha experiência no Canadá, eles tinham um canal de televisão inteiro dedicado à causa indígena, né, que era o First Nations. Então, eu acho que a gente trazer aqui a questão indígena nesse país é uma questão, inclusive, política importante,
tanto de resgate histórico, quanto em função dos casos que a gente acompanha na imprensa e que a gente vê que a sociedade brasileira ainda é pouco sensível, parece que falar de Índia é falar de um estrangeiro ainda. Então, eu acho que era uma contribuição que eu acho que a emissora podia dar também. E queria trazer, assim, só como uma última colaboração, já que foi trazido aqui a ideia tanto da interatividade, que eu acho que a emissora se vê que ela está fazendo um esforço de ampliar as ações no campo da interatividade. Isso precisa avançar muito mais, mas eu acho que os jovens que vieram aqui hoje, eles deram um sinalizador muito forte em relação a que tipo de interatividade a gente pode querer. Certamente, eu acho que a gente não tem, como emissora pública, um propósito de fazer o mesmo parâmetro de interatividade que a gente tem nas emissoras comerciais. Então, o parâmetro não é criar apenas um cliente para a TV, é criar e trabalhar com o jovem, com a criança, numa perspectiva de reconhecê-los como sujeito de direitos e, ao reconhecê-lo como sujeito de direitos, criar espaços de diálogo da emissora com esse público. Nesse sentido, eu queria apenas deixar uma provocação. Eu não sei se a ideia de um conselhinho seja a mais adequada para a gente enfrentar a voz das crianças na emissora. Primeiro que, se a gente fosse fazer um conselho, a gente teria que ter uma pluralidade de infâncias representada nesse conselho, das diversas regiões, das diversas classes sociais, dos diversos grupos étnicos, das diferenças de meninos e meninas, enfim. Seria muito difícil, do ponto de vista de um conselhinho, garantir essa diversidade que a gente tem. Então, eu acho que a gente poderia pensar em apostar em instrumentos disponíveis nos sites de caráter lúdico que permitam uma aproximação da criança com a emissora e que ela, brincando, ela diga o que ela pensa, ela expresse o que ela deseja, ela fale dos programas, né? Então, eu apostaria mais nesse caminho, que eu acho que a gente receberia mais de contribuição delas do que em espaços assim. Mas é apenas uma provocação, eu sei que é uma proposta que está aí colocada para se discutir, então, são só algumas questões. Um maior detalhamento vocês encontram no livro de reflexões sobre isso. Inclusive, a gente sabe que muitas das programações aqui já se modificaram, porque é dinâmico esse processo de licenciamento, né? Então, mas me colocar também à disposição de continuar colaborando com esse debate. Obrigada. Obrigada, Inês. Ana, tem escrito? Nunca funciona. Eu queria parabenizar os palestrantes, as contribuições. Evidentemente que essa questão da regionalização, né, da diversidade da programação é uma preocupação de todos nós. Eu que trabalho lá no Senado, essa pauta é recorrente, apesar do... Mas a gente, algumas vezes, tem umas boas notícias no Congresso, não é? Essa questão do, por exemplo, o projeto da deputada Jandira Fegali, que está há mais de, sei lá quanto tempo, 10 anos. Mas eu tenho uma boa notícia, que foi feito um substitutivo pelo senador Valdir Raupp. Não é um dos nossos sonhos, eu diria, mas eu acho que vai retomar a discussão. Então, eu acho que é uma pauta recorrente, então eu agradeço a contribuição. Mas eu gostaria de falar sobre uma preocupação minha. Ontem, quando eu cheguei em casa, depois do lançamento do livro, eu fui folheá-lo novamente. E, junto com uma notícia que eu tinha lido no mesmo dia, a respeito de um prêmio que o TVPA recebeu com Kids, né, ibero-americano, eu fiquei me perguntando onde é que está o TVPA? Qual os planos da TV Brasil para o TVPA? E, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando como a gente pode discutir isso. Eu sei que nós temos uma limitação de tempo hoje. Eu queria propor ao Eduardo e ao Nelson, ou a quem de direito, eu não sou da Câmara Infanto-Juvenil, mas eu acho que a gente pode marcar uma reunião para saber exatamente quais são os critérios para, por exemplo, nós estamos abrindo mão do TVPA ou não? Nós interrompemos a produção do TVPA nesse ano, no mês de outubro do ano passado, mas eu tenho, inclusive, tive com a Adilés esta semana de novo. Uhum. É uma questão de adequação de orçamento versus necessidade, que a gente vem conversando. Eu venho conversando com ela periodicamente, porque a gente tem a clara importância do programa, mas a gente precisa adequar
ao encaixe financeiro que a gente tem. Então, já Mas tivemos... não é uma desistência do programa, porque me Tanto preocupa... não, porque ele dizer... é nosso. Né? É um programa que ele é da TV Brasil. Não, decisão de não mais produzir programas novos, coisas do gênero. Outro dia a gente estava até discutindo isso, escrevendo um documento. Acho que foi para a própria elaboração do relatório trimestral. O programa foi extinto. O programa foi... Não. Algumas produções são descontinuadas. Descontinuadas quer dizer que nós não temos orçamento para aquele momento, para aquela retranca, ou por aquele motivo, ou por um motivo ou por outro, mas os produtos são da TV Brasil. A TVPA tem 3 séries. É como aconteceu com o Menino Maluquinho, por exemplo. A gente não conseguiu fazer por um tempo, mas a gente tem a série é da TV Brasil, e ela continuará sendo exibida até que a gente consiga encontrar um novo formato, ou de programa, ou um novo formato financeiro, que muitas vezes a questão não é o formato do programa, e sim o formato de como é que a gente faz para colocar de pé uma produção que tem determinadas características que influenciam demais o seu preço. Não, eu sei. Então, evidentemente que isso tem que ser adequado. Mas eu acho que eu vou criar a Associação dos Amigos da TVPA. Eu sei que todo mundo vai aderir a isso. Porque eu acho que é um programa assim, que todo mundo reconhece a importância, então eu acho que a gente tem que priorizar algumas coisas. Não é? E isso que eu queria saber de você. Então, já está sendo conversado, já está sendo... Foi conversado absolutamente desde, vou dizer que novembro. Novembro do ano passado, periodicamente, eu tenho pessoalmente conversado com a Adilene. Então tá bom. Vamos voltar a conversar, então, num outro momento sobre isso, só para não perder, já que estamos falando de programação infanto-juvenil, não é? E me preocupou muito essa questão do TVPA, porque acaba de receber um prêmio e, de repente... Então, acho que a gente tem que readequar financeiramente, inclusive, que é óbvio, né? Isso aí a gente tem que... Bom, te agradeço, então, Eduardo, porque me preocupou ontem. Minha leitura noturna aqui do TVPA, eu disse, meu Deus, e aí? Nós vamos abrir mão desse programa tão importante. Obrigada, Eduardo. Mais um inscrito, depois nós temos nossos 4 conselheiros aqui. Olá, qual é o seu nome? Thaís Moreira. Sou do Jovem de Expressão também, sou da TV de Expressão. Só uma sugestão mesmo para todos aqui do Conselho. A ideia do Conselhinho realmente é muito válido. Eu só gostaria de deixar uma sugestão. Aqui só tem 3 representantes que fazem de mídia da juventude, que, no caso, é o Renajoc, a Viração e a TV de Expressão. Seria viável também que vocês também procurassem outros meios de comunicação que também trabalham com jovens para estar, como se possa dizer... Desculpa, eu também estou nervosa, não sou muito bom de falar em público. Se fosse viável também pessoas que trabalhem nesse meio de comunicação para estar ajudando vocês a fazer esse tipo de melhorar como vocês querem que melhorem. Só uma sugestão mesmo. Obrigada. Obrigada. Então, vamos começar pelo João, uma série de 4 conselheiros. João já. Bom dia a todos e todas. Eu sou da Comissão de Cultura no Conselho e tenho falado nos últimos 2 anos sobre a importância de ter meios de comunicação entre a EBC e a juventude, as questões afro-brasileiras e as questões que diz respeito à população que vive no norte, no nordeste, no centro-oeste ou na periferia. Não tem sido uma tarefa fácil, porque muitas vezes temos o entendimento que tudo que estamos fazendo é suficiente. No caso da EBC, há uma vantagem enorme em melhorar, em otimizar a comunicação com essas redes de jovens de periferia, de centros e de regiões distintas. Já há um trabalho de comunicação sendo feito em vários lugares. De longe, acompanho um pouco o trabalho de Wendy e da turma de Salvador, que é fantástico, na internet, com a TV que eles criaram, com a cobertura de eventos. E eles deveriam, inclusive, estar aqui hoje na mesa falando. A maior parte desses comunicadores são afro-brasileiros em todo o país. Vai do Maranhão ao Rio Grande do Sul, vai do Acre a São Paulo. E é uma voz e uma expressão muito interessante. E ela está por trás do que está acontecendo nas ruas.
É muito simples de afirmar apenas que é a classe média que está na rua protestando por isso ou por aquilo. Há uma indignação com o sistema brasileiro de representatividade, de comunicação e de poder. E essa indignação, ela está partindo principalmente daqueles jovens que se comunicam bem, que usam as ferramentas atuais e que se expressam por uma diferença de identidade étnica, mas que não conseguem espaço. Dentro da programação da EBC, algumas coisas são interessantes em relação a isso. O Nova África, né? Os programas que já tiveram aqui de música e envolvendo apresentadores com alguma ligação com isso, mas é preciso que a gente melhore muito. Nós não temos, dentro da EBC hoje, nenhum programa de música que diretamente se ligue com essa atualidade dos jovens comunicadores, que, na sua maioria, prefere rap, funk e outras formas de comunicação, e que, dentro da EBC, não é ainda vista ou aceita. Eu tenho sempre falado aqui que o programa que nós temos hoje de samba, o Samba da Gamboa, não expressa essa música popular brasileira de ruas de periferia e de centro. Então, nesse caso específico da juventude, de programas infantis, nós precisamos pegar experiências, por exemplo, dos países africanos. Nós precisamos contar a história da Revolta das Chibatas em quadrinhos. Nós precisamos contar a história da Revolta da Chibata, da Revolta dos Búzios, da Revolta dos Malês, de Zumbi, em quadrinhos e com música. É importante, são 51% da população afro-brasileira. Nós estamos falando de 90 milhões de pessoas neste país. E a EBC, com um meio de comunicação pública, ao atender a expectativa desse segmento, evidentemente, está atendendo a grande maioria também. Neste momento, eu penso que a gente tem que juntar essa experiência que é feita pelos comunicadores afro-brasileiros em todo o país, talvez num outro debate aqui, incorporando-os e, ao mesmo tempo, ampliando a possibilidade desse pessoal trabalhar. Há uma rede de TVs públicas e de rádios públicas no Brasil. Todas têm estúdio, todas têm meios de gravar, muitas vezes ficam ansiosas a maior parte do tempo. Aqui em Brasília, eu tenho sugerido que os equipamentos da EBC sejam disponíveis para Taguatinga, para Sobradinho, para Planalto, para cidades satélites, para os grupos que não têm um estúdio para gravar uma faixa de música, para os grupos que não podem fazer clipes rápidos. Então, já que são equipamentos públicos, nós podemos disponibilizar o que a EBC tem hoje para que esses grupos venham fazer, na realidade, comunicação pública e popular. Comunicação pública é uma coisa e comunicação pública e popular é outra coisa. Parecem irmãos gêmeos ou siameses, mas não são. A comunicação popular ela é muito mais direta, objetiva, e, ao mesmo tempo, ela atende justamente ao público, ao grande público. E, às vezes, a comunicação pública não é popular e não atende ao grande público, mas atende a setores que pensam que isso é que é bom para o povo, isso é que deve ser escolhido para a comunicação. E acho que esse é um recorte muito interessante. Provavelmente, nós deveríamos trazer o pessoal que está aqui para a mesa e ouvi-los mais e discutir mais. Muito obrigado. Obrigada, João. Mário, por favor. Eu queria parabenizar pelo... A gente aqui está, como disse o Takashi, nós aprendemos muito, né, que é muito importante. Agora, eu queria fazer uma colocação, indagar de vocês que estão aí, que lidam com os jovens, que interpretam a voz rouca das ruas nesse momento, né? Qual é, se vocês têm conhecimento, se vocês têm interesse em conhecer melhor os nossos vizinhos, né? Por exemplo, a América Latina. Na América Latina tem várias experiências aí da Argentina, na Colômbia, no Venezuela, Cuba, de jovens se expressando. Tem programações para jovens, feito por jovens, e que poderiam servir para nós aqui, para os nossos jovens, e para nós também, os adultos, né, ou os velhos. Né? E, então, acho que seria um tento para a EBC, para a mídia pública, enfatizar, não só em termos de América Latina, como também em termos de África. A juventude, né? A gente conhecer a juventude da África, da América Latina, para a gente se conhecer melhor, né? Inclusive, no caso, aí, como colocou o João Jorge, fazer comunicação popular para saber o que está acontecendo. Né? E eu acho que esse momento é um momento muito importante
as ruas estão se pronunciando e as ruas querem isso. Eu vim do Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro tive a oportunidade de ver essa juventude de vários setores sociais nas ruas, clamando, isso não foi divulgado, mas clamando por um novo tipo de informação, um novo tipo questionando a mídia tradicional, né? Isso é muito importante. Então, isso aqui é um sinal que a rua, que a voz rouca das ruas está nos dizendo, ó, a comunicação é importante, é fundamental que a gente fique de olho nisso, né? E o jovem cumpre o papel fundamental, né? Porque eles vão conduzir o país amanhã, né? Ou já estão conduzindo, né? Pelo menos, graças a essa movimentação. Ontem o Congresso, em alguns minutos, fez uma votação que estava demorando muito tempo para fazer. São esses exemplos. Então, é muito importante que tudo isso aconteça aqui. É muito importante a preocupação da EBC, da mídia pública, nessa faixa, né? Eu acho que é cada vez mais fundamental que haja esse diálogo e se coloque os jovens, né, nas mesas de discussão, que participem como nós, como adultos, e que deem a sua opinião. E parabéns a todos que nos deram as informações importantes e a todos que estão participando aqui. É isso aí, bom dia. Obrigada, Mário. Agora a Rosane. Bom dia a todos e todas. Primeiro, parabenizar pelo tema e pela riqueza do debate, o acúmulo que a gente conseguiu dialogar aqui nessa manhã. Esse tema ele tem uma relevância bastante importante na formação, na educação da nossa juventude, porque é nessa fase da vida que você forma valores, que você forma concepção de mundo. E, infelizmente, no nosso país, o tema da democratização da comunicação, o tema da liberdade de expressão é um tema tabu. E quando você fala de pensar o adolescente, de pensar a juventude, e que eles, em tese, é dito que tem um direito de liberdade de expressão, mas a gente percebe que não tem um canal, não tem um instrumento de liberdade de expressão para muitas das camadas da sociedade brasileira e muito mais para esta camada da juventude e da adolescência. Então, acho que esse é um tema bastante importante. E também tem a ver com o processo que que está em curso ainda, o debate da classificação indicativa, que, de uma hora para outra, pode ser retomado, e todo um processo de luta e conquista do respeito à criança ou ao adolescente pode ser colocado água abaixo no debate da questão da classificação indicativa. Então, eu acho que esse também é um tema recorrente que a gente precisa ter. De todo o debate que leva ao consumo dos nossos adolescentes e das nossas crianças. Então, eu acho que, além desses temas importantes que as pessoas que estudam o dia a dia sobre esta temática, mas como que também articula esse tema mais geral. E eu queria fazer uma pergunta, eu até estava perguntando para a Eliane aqui, queria saber, primeiro, se é a EBC que produz o TV Escola? Não. Não? Não. Então, assim, eu acho que esse é um outro tema, né? Nós temos o Ministério da Educação, que produz tem um tema dentro do Ministério da Comunicação, tem um programa de um TV Escola, né? Tem uma produção nesse sentido, e até como dialoga com esse tema que a gente vem construindo aqui. Então, eu acho que é uma questão também a ser considerada e um diálogo que a gente precisa também fazer com o Ministério da Educação. Era isso. Obrigada. Obrigada, Rosane. Agora, Rita. Só para contribuir, Rosane, quem vem nas reuniões representando o Ministério é o Érico, normalmente, né? Que ele é o responsável pela TV Escola. Então, hoje à tarde, a gente pode... Eu peço que você refaça a pergunta, por favor, tá? Bom, eu queria falar da minha felicidade de ver aqui jovens que estão produzindo comunicação, uma outra forma de comunicação, que é a educomunicação.
a Lilian, o Alex, o pessoal da TV Expressão que está aqui. E eu queria falar deste diálogo que está se iniciando, está tendo um momento aberto a uma conversa direta com a juventude, né? E que precisa ter continuidade de uma forma mais ampla. E, é claro, é um pouco difícil que esse diálogo aconteça aqui em Brasília, sem uma possibilidade de suporte para que os jovens, as crianças venham para fazer esse diálogo. Então, talvez, se pensar em encontros regionais, eu não sei se a ideia de institucionalizar esse diálogo através de um conselhinho ajude muito pelos problemas já levantados aqui, né? Mas eu acho que encontros maiores também com as crianças são importantes. Então, para a Comissão de Infância e Juventude, né, para a Câmara de Infância e Juventude do Conselho, eu estou propondo que pense num processo que seja mais inclusivo e que tenha também a representação de outros meios e de meios que tragam a população afro-brasileira, a criança e a juventude para estar dialogando com a gente e com a EBC e com a sociedade, né? Fora esta questão, eu queria falar deste momento do papel que vocês estão tendo, muito importante, não só nas ruas, né, porque a juventude que está trazendo, começou com o movimento do passe livre, mas, na verdade, trouxe para a cena brasileira vários temas que a juventude está pautando, e um desejo muito grande de participação direta nas decisões políticas. E, é claro, a gente está enfrentando uma disputa do discurso nas ruas pelas forças conservadoras. E a juventude está trazendo para a gente uma pauta mais fundamental, mais essencial. Então, para a cobertura da TV pública, seria importante esse diálogo também, porque seria um diálogo direto com o processo de transformação desse país. A outra questão que a juventude está enfrentando e que não está se refletindo nos meios é a preocupação com o processo de criminalização da juventude, que é esse esforço conservador de reduzir a idade penal. Então, está tendo um debate, e esses jovens que estão aqui, essas jovens que estão aqui, estão nesse debate, estão no debate do genocídio da juventude negra. E, quando a polícia foi para cima dos jovens que estavam nas ruas, ela foi com toda essa raiva propagada por uma mídia que compra isso como solução para o problema das desigualdades no Brasil. Então, foi muito assustadora a vontade com que a polícia foi para cima, como se a sociedade toda odiasse a sua juventude. Então, nós precisamos arejar a nossa visão das contribuições que essa nova geração, que quer a comunicação direta, que quer a democracia direta, que quer participar das decisões, nós precisamos dessa contribuição na comunicação. Então, acho que, neste processo, a Câmara da Infância e Juventude tem um papel importante para ajudar a promover esse diálogo, e eu espero que vocês venham nos ajudar a estabelecer de uma forma horizontal, né? Que a gente não determine a forma como vocês vão falar com a gente, que vocês venham dizer que forma vocês querem se comunicar. E a gente, não, que eu estou aqui representando a sociedade civil no Conselho Curador, né? Então, há um diálogo direto com a mídia pública, com a EBC, que hoje constrói devagarinho um modelo, né, de comunicação, um modelo de funcionamento. Esse diálogo com o Conselho é muito, muito importante como um modelo, inclusive, para a comunicação no Brasil. Porque hoje essa mídia perdida diante de uma população que se manifesta não tem um conselho de comunicação em que a sociedade possa discutir com essa mídia o que está se passando e o que está faltando na comunicação para expressar a população brasileira, né? Então, é uma mídia que ela é pautada totalmente pelo anseio dos interesses que ela tem. São negócios, elas têm compromisso, então elas vão sempre expressar esses compromissos, né, que são baseados numa cultura que a população quer transformar. Então, nós precisamos que vocês venham ajudar a fazer
todo esse diálogo da comunicação, não só para a cobertura deste momento, mas para o que vem. Eu queria só apoiar a proposta da Ana e falar para o Eduardo que é muito importante a preocupação em estar dialogando com o pessoal da TV Piá e que discutir também a possibilidade de adaptação do programa às condições, né, às condições da EBC, mas não é suspender uma produção que é tão cara para a TV Brasil. Rapidinho, só para contribuir com as possibilidades de diálogo com a sociedade. A nossa valorosa ouvidora, Regina Lima, talvez tenha esquecido de um programa que você fez, que foi ouvir as crianças sobre a programação da TV Brasil. Eu achei aquilo super interessante, eu acho que aquilo pode ser reaproveitado de alguma outra maneira, né? Você podia até passar esse programa para o pessoal da Câmara Infanto-Juvenil, não sei se todos tiveram oportunidade de ver, muito interessante, assim. Acho que a gente pode fazer melhor uso daquele programa, sabe? Achei super interessante. Só para contribuir. Aproveitando aí o que foi falado, eu acho que fica uma sugestão aqui, é meio uma provocação, no sentido de uma sugestão construtiva. Eu acho que a nossa mídia pública pode fazer um programa do tipo estender para os jovens um sem censura. Bolar uma forma jornalística de fazer com que os jovens façam um programa sobre assuntos dos jovens e que eles pautem, não nós adultos. Algo como sem censura para os jovens, né? Por aí, não. Claro que teria outro, mas o principal é dar espaço, que a gente sempre fala em dar vez e voz aos setores que não têm vez e voz. O jovem brasileiro é o setor que não tem vez e voz na mídia. Então, eu acho que fica a sugestão aqui para a TV Brasil para fazer esse tipo de programa. Nós temos um inscrito ainda, que é o Nelson, e devemos dar os encaminhamentos finais de resposta aos nossos convidados e depois uma finalização. Então, eu vou fechar agora para as inscrições e passar a palavra para o Nelson, que era o último inscrito. É muito rápido. Primeiro, para dizer que acho que é uma grande convergência de diagnóstico e também do sentido do que a gente precisa fazer. Eu acho que isso é muito importante aqui. Segundo, que dizer que eu acho que a síntese, para mim, disso daqui está numa advertência feita pelo Alex, que é o risco de pensar o novo com base no velho. Então, acho que essa é a síntese que a gente tem que levar para as nossas discussões. E, por último, eu queria propor que a gente faça um encontro aqui com esses jovens educadores, que a gente, com apoio aí da rede, da Viração, vocês que estão aqui, a gente organize, para ainda este ano, um encontro com jovens educadores para discutir a comunicação pública, para discutir a programação da EBC, que a EBC, não só na sua direção, mas também naqueles que fazem a sua programação, tem a oportunidade de ouvir dos próprios jovens aquilo que eles pensam a respeito, não só da própria programação da EBC, mas da programação que eles gostariam de ver, da forma de participar, como é que isso poderia se dar, como é que a gente pode criar mecanismos, trazer programas como o da TV USP, né, que foi mencionado aqui, o quarto, como é que é mesmo? Quarto Mundo. Então, acho que seria muito interessante, nós estamos precisando dessa oxigenação da juventude aqui, porque cada vez mais eu me convenço justamente daquilo que disse o Alex. A gente tem que pensar o novo com base no novo. Com base no velho, a gente vai ser surpreendido a cada manifestação de rua que a gente vê por aí. É isso. Obrigada, Nelson. Então, eu passo a palavra para as considerações finais dos nossos convidados. 5 minutos para cada um, por favor. Nós já estamos com 12h20, nós temos uma outra reunião às 14 horas, e aí a gente vai dar os encaminhamentos finais. Vamos começar... vamos fazer o contrário. Agora o Alex. Oi. Tá bom, bem rapidinho. Só dialogando com o Mário, né, eu acho que, enfim, também algumas propostas, né, para que a gente possa
aprofundar e melhorar nosso trabalho, né? Eu acho que é importante a gente conhecer os nossos vizinhos, sim, né? O que tem de experiência na América Latina e no mundo afora em relação a essa questão da produção de conhecimento e de informação. Mas também, assim, já no campo da proposta, né, fazer um levantamento das ações que a juventude brasileira, né, nas suas várias dimensões, produzem em relação a isso, né? Porque acho que é importante também a gente conhecer experiências fora, mas é importante também a gente se apropriar do que está rolando aqui dentro, né, aqui do Brasil. Tem muitas coisas boas acontecendo, então, se a gente não conseguir... E aí, com base nisso, são 2 desafios para a gente, né, para a EBC. Conhecer quais são essas ações positivas, né, no campo da produção da informação no Brasil afora, e fazer também com que essas experiências se conheçam, né, porque aí acaba sendo também um espaço de convergência de informação, porque aí eu fico... Olha, essa experiência deu certo aqui no Pará, essa deu aqui em São Paulo, então a gente pode melhorar. Olha, a gente nunca tinha pensado nisso que o povo lá da Bahia está fazendo, vamos fazer aqui. Então, eu acho que também é tarefa da EBC, né, a gente desse espaço aqui. Uma outra questão em relação a esse conselho, né, conselhinho, né, nome feio, né, conselhinho, eu acho que também a gente podia, viu, a Câmara aqui, dialogar já com os espaços que já estão constituídos, né? Então, tem o CONANDA, que vem discutindo isso, tem o Conselho Nacional de Juventude, que eu faço parte da Comissão de Comunicação, que também vem discutindo isso. Eu acho que, eu não sei se politicamente ou representativamente seria importante constituir esse espaço dialogando com esses 2 conselhos que já estão próximos, né? Assim, então, eu acho que teria um pouco disso. Uma outra questão bom, não sei se é uma questão para esse espaço aqui, mas eu acho que o Conselho deveria dialogar com... É uma ideia louca, viu? Pode ser que não seja para esse momento aqui, mas... Porque quando a gente se prende muito na difusão de informação, a gente também... Eu acho que o papel aqui nosso também é favorecer com que as experiências que vêm acontecendo, não só de comunicação, não necessariamente os grupos que a gente vai dialogar precisam trabalhar a comunicação, né? Inclusive a rede de comunicação surge nesse aspecto. Eu acho que se a gente construir uma convergência de estratégia para favorecer com que nos estados, nas regiões onde haja algum projeto em andamento, que esse projeto também pudesse construir informação, assim, só para... É uma ideia muito confusa, né, mas só dar um exemplo aqui. Por exemplo, a Petrobras, né, nos seus programas, apoia diversos projetos pelo Brasil afora. Então, que a gente pudesse fazer um diálogo com a Petrobras, que nessa... Né, um dos aspectos de ação para esses grupos, e aí isso implicaria também recurso, que tivesse uma ação para produzir informação sobre aquela ação. Então, a gente teria uma produção local também, não só para difundir na EBC, mas também para difundir entre os outros grupos. E uma última questão também, aqui já me colocando enquanto Conselho Nacional de Juventude, com o JUV, da Comissão de Comunicação, que a gente pudesse aproximar mais esse diálogo, né? E a gente está com uma proposta que é de fazer um mapeamento do que a mídia brasileira fala sobre a juventude. Então, que a gente pudesse, em outro momento, depois da reunião, sentar e discutir melhor essas ações, né, que são muito próximas, tanto do Conselho de Juventude quanto do EBC, enfim, provavelmente também o CONANDA e outros espaços devem estar discutindo isso, que a gente possa, né, amarrar com quem já está próximo, né? Obrigado. Obrigada, Alex. Suzana? Bem, antes de tudo, agradecer a todos e todas pela deferência de nos ouvir, de valorizar os nossos lugares de fala, mas eu queria tocar nessa fala final apenas na questão que me pareceu ser a menos consensual aqui, que é a questão de como é que se ouve a voz da juventude. E não quero fazer a defesa de um modelo, mas de uma metodologia. E uma metodologia importante para o nosso campo é nós não nos rendermos a absolutismos. Nenhum modelo vai dar conta deste diálogo com essa juventude tão diversa. Então, nós devemos evitar iconoclastias, né, e rendições também, né? Acredito que tenha a sua contribuição o modelo de um conselho. Ele não vai dar conta de todas as etnias, de todas as culturas, de todos os sotaques, mas ele vai dar, sim, conta de algumas. Acredito que vai dar conta
de algumas questões que perpassam todas essas etnias, todas essas culturas, todos esses sotaques. A questão, acho que, dos encontros regionais também é muito interessante. Então, acho que é mais a metodologia aqui de a gente não se render a um modelo, né? Muito obrigada. Um bom dia aí de trabalho para vocês que continuam. Obrigada, Suzana. Por fim. Eu fiquei muito feliz com a fala final. A do Nelson, vi com encaminhamento prático, e eu sigo muito nessa linha, né? Terá todo o apoio da Viração, da Renajoc, dos jovens que estão aqui, com certeza, um momento de diálogo com esses coletivos que já estão estabelecidos, que estão debatendo o direito humano à comunicação, estão debatendo democratização da comunicação e esse papel no Brasil hoje. Eu fui instigada por muitas falas, assim, uma delas relacionada à indignação do jovem nesse momento com os grandes veículos, uma indignação que foi transparente, ficou transparente. Ainda assim, na Viração, né, nos grupos, a gente ouve diretamente dos jovens essa indignação, assim, com falas, nos recriminam, mas ainda acompanham a cobertura pelos nossos veículos, pelas nossas vozes, né? E os jovens chegam na Viração e falam, mas como que são capazes de fazer isso, sabe? Eles não estão percebendo que é a internet que está nos pautando. A internet foi cortada no momento da manifestação, sabe? Foi cortada porque não sabemos. Não sabemos, não tem resposta. Mas, assim, desapareceu a internet e os jovens estão acompanhando a cobertura. É ali, é pelo vídeo que o jovem filma, é pela fala que o jovem tem falando, olha, eu estava na rua, é assim, assim. Mas parece que não escuta, né? E eu acho que isso causa esse momento de surpresa. Daí, quando o jovem fala, aí todo mundo para, meu Deus, mas isso eu não esperava. Mas é claro que não esperava, ninguém está escutando o que ele está falando. Assim, é isso, né? Então, eu acho que é, sim, um momento de se questionar, de questionar esse lugar. Eu acho que volto a falar e reforçar várias falas aqui sobre a importância da EBC nesse modelo, nessa construção. A gente entende, por exemplo, o significado de um conselho que traz para dentro um debate que vem e lança esses debates, esses desafios, né? E que isso, sim, é um processo de construção, né? Não vamos trazer todas as respostas em 2013, em 2014, mas volto, Eduardo, falando na sua fala, quando você diz que esse diálogo acontece no momento oportuno de pensar uma programação aí pela frente. Vamos aproveitar esse momento oportuno para, de fato, trazer a fala, né? A fala do Anderson, das meninas ali que ficaram nervosas, mas é isso mesmo, é vir e falar e mostrar assim, porque são vocês que estão fazendo. O Anderson faz mídia periférica, e eu me lembro que um pouquinho depois, quando eu conheci, ele foi para São Paulo, recebeu um prêmio, não é? E voltou para Salvador e escreveu um artigo sobre a experiência da comunicação na trajetória dele. Assim, quem leu esse artigo, né, o artigo está onde? Está na mídia do Anderson, que ele produz, que ele faz com outros jovens da comunidade, né? Assim como a experiência do Alex dentro do Conjuve, como um dos criadores da Renajoc, uma rede de adolescentes e jovens que debatem comunicação não como adultos, debatem a comunicação como adolescentes e jovens. Porque é isso, se você entrar numa escola, e isso foi uma experiência real, entrar numa escola e perguntar para um professor qual é a sugestão de mudança da escola, o professor vai ter várias sugestões importantes. Mas, se você chegar para o estudante, para o adolescente, e fizer a mesma pergunta, vão ser outras indicações.
Elas serão complementares, muitas vezes. Uma não vai anular a outra, mas elas serão inteiramente diferentes. O professor vai falar de valorização, o adolescente vai falar de uma quadra de qualidade, de grafite na parede, de laboratório que funcione. É diferente, não se anulam. E, nesse sentido, a gente fala de um papel do adolescente, da criança e da juventude, não como protagonista. O jovem não quer ser o centro da peça, não quer ser o centro do ato. Ele quer ser participante, ele quer conversar tete a tete com o adulto, com o idoso, com o outro jovem, com a criança. Então, de repente, nessas experimentações que a gente pode ter no futuro, né, a ideia de um conselhinho não seja a melhor experiência, mas talvez a experiência de ter um adolescente no espaço junto com os adultos possa ser uma experimentação. Ele pode se sentir acuado, pode se sentir quieto, mas é a construção de uma metodologia, né? É a construção de um processo em que o jovem está junto, né? Não como centro, mas também não como margem, né? Não como... E daí eu volto só para citar assim, o problema da oferta, né? De uma oferta que existe, né? De uma oferta que está em outros lugares, que a gente ainda não sabe todos eles, mas eu acho que como uma organização que dialoga diretamente com a juventude e junto aqui de outras organizações que fazem esse papel extremamente bem, já há mais tempo, como a ANDI, que criou, inclusive, diretamente responsável pela criação de todas as outras organizações que aqui falaram, né? E disso eu posso falar da Ciranda, do qual eu sou... A Ciranda não é do Fórum, a Ciranda também é uma experiência que a gente valoriza muito, mas a Ciranda que apareceu no vídeo e do Paraná, da própria Renajoc, da própria Viração, que foi incentivada pelo Prêmio Jornalista Amigo da Criança, em um momento, e que o jornalista que recebeu o prêmio se sentiu com muitas questões e falou como que faço, de fato, um veículo que possa ser diferenciado. Então, essa oferta existe, a gente não sabe onde está ou como essa oferta chega até a gente, né? Takashi, concordo com a visão de não termos uma visão paternalista, porque não é isso o que o jovem quer falar. E eu finalizo reforçando que, de 9 a 14 de julho, a gente, em São Paulo, vai estar com cerca de 100 adolescentes. Aí eu volto na fala do Mário, né? Eu não vou conseguir citar todo mundo, porque eu fui passando muito rápido aqui das experiências da América Latina e de outros lugares. Teremos um representante, né, da Argentina, mas a gente não conseguiu viabilizar outras participações. O outro seria da África, de um coletivo de jovens jornalistas, de jovens comunicadores de Guiné-Bissau, mas a gente não conseguiu o passaporte nesse momento de mudança do regime político, de uma ditadura e tudo mais. A gente não conseguiu o passaporte desse jovem para vir participar, né? Mas essa é uma preocupação para expandir esse diálogo sobre direito humano, comunicação e juventude. Além das nossas barreiras, a gente tem parceiros também em Portugal. Em Portugal, um grupo de jovens negros que debatem com outros jovens a questão da vida na Europa, a questão da sexualidade, enfim, com jovens negros que vieram da África para o continente europeu, né, que se chama Boyfish. Na outra semana, de 9 a 14, 100 adolescentes e jovens estarão em São Paulo debatendo no 4º Encontro Nacional de Adolescentes e Jovens Comunicadores, debatendo novas propostas da juventude e comunicação. E, para fechar, também em comemoração aos 10 anos da Viração, a gente fecha com o seminário Juventude e Comunicação, e eu deixo o convite aberto para que a IBC e o Conselho
participe com a gente. Eu me responsabilizo de abrir um espaço direto de debate e a gente construir um outro momento em que os jovens falem diretamente com a EBC, né? Eu tenho certeza que os jovens que estarão lá vão ficar muito felizes e, na verdade, vão experimentar, né? Vão vivenciar, vão ver muito significado em uma proposta e uma ação como essa, né? No mais, eu agradeço e parabenizo de coração pela fala, pelo momento aqui. A gente está à disposição na Rua Augusta para quem quiser tomar um cafezinho, conhecer a viração e conhecer os jovens, enfim. Obrigada, Aline, obrigada a todos. Nós tivemos, acho que, na minha avaliação, um riquíssimo debate. Acho que muito veio a calhar nesse momento que o país vive, em que a juventude está aí nas ruas, fazendo reivindicações, apresentando suas demandas, suas preocupações e anseios. E vem aqui também a EBC, ao Conselho, também trazer essa discussão, várias discussões importantes para a consolidação do modelo de comunicação pública no país. Não vou me arriscar aqui a fazer uma síntese, mas eu acho que é importante anotar, dizer que houve vários consensos em relação à ação inovadora do Conselho Curador em ouvir a juventude. Todos que se manifestaram a importância dessa ação da Câmara Técnica de Infanto-Juvenil do Conselho. A necessidade de construir metodologias para ouvir e dialogar com os jovens, seja através de uma representação no Conselho, através do conselhinho chamado, de encontros nacionais, etc. O estabelecimento de uma política de comunicação para, sobre e com a juventude. Eu achei também que, a partir dessa política, claro que aqui foram discutidos e elencados diversos perspectivas, diretrizes, demandas que foram trazidas aqui, todas elas serão sistematizadas, colocadas ao público e aprofundadas na Câmara Técnica e no Pleno do Conselho. Questões como regionalização, produção independente, narrativas, o levantamento de demandas, enfim, uma série de questões muito importantes que também foram colocadas aqui, serão objeto de aprofundamento. E, por último, a proposta do presidente de, num outro momento, aqui com a EBC, aprofundar algumas dessas questões, e a proposta da Lilian de que os jovens falem com a EBC. Agora, a EBC fala com os jovens, nós teremos um outro momento tão importante quanto esse, que é que os jovens falando com a EBC, eu acho que, e com o Conselho, com a diretoria também, muito importante. Enfim, eu acho que foi muito rico, aprendemos muito, eu acho que é o início de um diálogo, de um aprofundamento, de uma discussão que começou, na verdade, lá atrás, com esse grande levantamento importante sobre a qualidade da programação infantil, que a Câmara propôs e que foi atendido pela diretoria, e que eu acho que nós estamos avançando muito e avançando com qualidade. Então, eu agradeço a presença de todos, a presença dos 3 palestrantes, mas daqui a pouco estamos aqui de volta para debater outros assuntos. Obrigada a todos. Obrigada, gente.